Afonso, sou interna de imunohemoterapia do Hospital de Braga e venho-vos dar aqui a minha visão acerca da imunohemoterapia. Acho que antes de começar é realmente importante salientar que vocês devem falar com outros colegas de outros anos, porque é uma escolha muito pessoal e não é por eu estar aqui a falar mais pormenorizadamente que eventualmente posso não falar de aspectos que para vocês são importantes. Portanto, falem com outros colegas. Eu também estou disponível, se eventualmente depois quiserem mandar e-mails, aproveitem. Vou tentar ser o mais esclarecedora possível. Se eu tivesse de resumir a minha especialidade numa palavra, seria realmente a transversalidade. Acho que a imunohemoterapia é uma especialidade que dá apoio a diferentes especialidades. Nós no hospital estamos muitas vezes com colegas, seja da ginecologia, da pediatria, realmente conseguimos dar apoio a muitos doentes das diversas áreas e, no fundo, somos uma pedra basilar do funcionamento do hospital, porque há transfusões em vários serviços hospitalares, há eventos hemorrágicos também em vários sítios e, obviamente, fenómenos trombóticos. Portanto, conseguimos, de uma forma genérica, abordar diversas situações clínicas. Quais são os pontos positivos desta especialidade que, no fundo, motivaram a minha escolha? Temos um bom equilíbrio entre a prática clínica e a atividade laboratorial. Eu acho que isto é realmente interessante, o facto de nós conseguirmos lidar com as duas faces da medalha, digamos. Há colegas que acham que nós só estamos no laboratório, mas eu sinto que realmente as gerações mais recentes têm mais prática com a clínica do que seria comum anteriormente. Isto prende-se também com as alterações que foram impostas no programa de internato, que já vos vou falar à frente. Além disso, nós temos uma compreensão laboratorial que gera um melhor outcome clínico e, como falei, acabamos por ter uma certa transversalidade e abordamos várias situações clínicas. Posto isto, acaba por ser uma especialidade realmente muito dinâmica e que aborda diferentes patologias que vão desde as alterações que ocorrem no eritrócito, podemos eventualmente também falar das trombocitopenias, das coagulopatias e também os estudos da trombofilia. Para muitos, provavelmente, esta questão é importante, a qualidade de vida e o horário, e de uma forma genérica, eu posso dizer-vos que ao longo da nossa semana, nós temos habitualmente um dia de consultas com os hipocoagulados, portanto, nós acabamos por gerir o risco hemorrágico e abordar se conseguimos perceber se um doente está ou não bem hipocoagulado, tentamos ajustar essa hipocoagulação e podemos eventualmente reavaliar se é necessário fazer algum ajuste ou eventualmente suspender a hipocoagulação. Depois temos um dia de urgência, que habitualmente são 12 horas presenciais e depois são 12 horas de prevenção. Estou a falar da realidade do meu hospital. A verdade é que há alguns sítios em que acabam por ser sempre presenciais e há especialistas em alguns hospitais, estou-me a recordar, por exemplo, do São João, que acabam por fazer presença física. E falo no São João porque estive lá há relativamente pouco tempo e recordo-me de salientarem estas diferenças. No dia de urgência, acabamos por dar apoio aos doentes que estão no bloco, seja a nível do recobro transfusional ou eventualmente nas suspensões ou nas preparações das hipocoagulações, que obviamente também é feito já com algum tempo de antecedência, ou mesmo na gestão do risco trombótico. Depois, também damos apoio ao internamento, caso seja necessário, algum evento trombótico ou hemorrágico que mereça a nossa atenção, sendo habitualmente realizados os pedidos de colaboração pelos colegas das outras especialidades. E depois temos consultas de preparação para procedimentos peri-invasivos. Outro dos dias é habitualmente um dia de consultas específica, que como o colega da hematologia acabou de referir, acaba por
abordar as coagulopatias, as doenças tromboembólicas, que ele acabou por referir também, e alguns colegas que acabam por gerir as necessidades transfusionais com algum tempo de antecedência. Chama-se o Patient Blood Management e o objetivo é realmente nós conseguirmos dar um melhor outcome clínico para um doente que irá ser submetido a um procedimento invasivo. Como pontos negativos, é uma especialidade com grande número de legislação e de normas. Isto realmente está relacionado com o facto de nós termos vários componentes humanos, não é? No fundo, vamos desde as transfusões, as transplantações, e isto obviamente que merece um consentimento, porque no fundo o erro pode ser fatal e há questões éticas de grande complexidade por trás. É obviamente uma área de conhecimento muito abrangente e específico, e isto torna-se, no fundo, um argumento a ter em conta na escolha, porque nós acabamos por não ter muitas noções desta especialidade. Eu confesso que eu tive conhecimento da imunohemoterapia num congresso semelhante a este, numa sessão semelhante a estas, e a verdade é que quando entramos na especialidade sentimos que precisamos de muitas horas de estudo para conseguirmos perceber realmente todas as vertentes da especialidade. Quando falamos no contacto especializado com o doente, nós não somos propriamente uma daquelas especialidades que tem muito contacto com a enfermaria no sentido habitual. No caso do meu hospital, nós temos bastantes pedidos de colaboração, mas no fundo não temos aquela atividade de enfermaria. Portanto, nós vamos muitas vezes ao internamento porque os colegas solicitam a nossa colaboração, mas a verdade é que os doentes estão internados no hospital por outras especialidades e, portanto, para alguém que gosta muito de internamento, acho que é um fator a ter em conta, no fundo, na escolha desta especialidade. O internato, então, corresponde a 5 anos de especialidade que são divididos nestes itens que aqui enumero. Na parte da imunohemoterapia, temos então 9 meses de banco de sangue, que englobam a dádiva, o procedimento e a qualidade. Eu há pouco acabei por não referir, mas para além daquelas consultas que tinha referido, nós também fazemos a consulta de triagem de dadores. Portanto, nestes 9 meses, esperamos que o interno consiga perceber como é que nós partimos de uma dádiva de sangue e, no fundo, conseguimos obter os diferentes componentes com uma boa qualidade. No fundo, temos aqui uma parte também da gestão de qualidade de componentes sanguíneos e, obviamente, que temos de ter bases para perceber o processamento destes. Depois, a parte da trombose e hemostase aborda as coagulopatias, as trombofilias e todas aquelas situações em que, no fundo, temos alterações laboratoriais que cursam com alterações dos tempos de coagulação. A feiras e a criobiologia de células e tecidos corresponde, no fundo, à obtenção de determinado componente celular. Um dos exemplos crassos é a obtenção, no fundo, os dadores sedados, que são aqueles que nos permitem obter, fazer os transplantes de medula óssea. É o estágio onde eu estou atualmente e, no fundo, é habitualmente realizado em centros em que nós conseguimos obter determinado componente. E eu, neste momento, estou a fazê-lo no Instituto Português de Oncologia. A parte da medicina transfusional é, no fundo, gerir os componentes e é abordado ao longo de todo o internato. Depois temos a hematologia clínica e laboratorial, que o colega também já referiu, os cuidados intensivos polivalentes e a medicina interna são alterações impostas recentemente e que, no fundo, ajudam-nos a ter uma vertente mais clínica da nossa especialidade. A imunologia da transfusão e da transplantação é realizada em centros de histocompatibilidade e permite-nos gerir doentes que estão a aguardar transplantes. E depois temos então as opcionais que podem estar divididas num intervalo de 6 meses ou eventualmente em 2 intervalos de 3 meses. Peço desculpa.
Como escolher o hospital, então? De uma forma genérica, nós podemos dizer que há hospitais com idoneidade total e algumas com idoneidade parcial, e no fundo isto deve ser um dos critérios que vocês devem ter em conta. Isto porque realmente, se nós escolhermos um hospital com idoneidade total, nós acabamos por fazer mais estágios nessa área, enquanto que se fizermos num sítio com idoneidade parcial, acabamos por ter de nos deslocar, e o ideal realmente é irmos para centros de referência. Para além disso, devemos ter em conta que num hospital central nós temos muitas vezes centros de referência e, por exemplo, na parte das coagulopatias, temos verificado que realmente há alguns centros que acabam por ter mais doentes e isso pode ser um fator a ter em conta. E obviamente que num hospital periférico temos menos situações, mas acabamos por ter um internato diferente. Na altura em que escolhi a especialidade, estava em dúvida com medicina geral e familiar. E isto realmente prendeu-se com o facto de eu gostar mais de consultas, não ter, assim, pronto, no fundo, sentir que o internamento é algo que eu gosto menos do que as consultas, e daí a diferença com a medicina geral e familiar. Se eu tivesse agora de comparar com alguma especialidade, acho que a infecciologia é uma especialidade que eventualmente pode ter alguns pontos em comum, porque acaba por ter uma série de situações clínicas em que os colegas têm impacto e que no fundo também entra em contacto com a imunoterapia porque realmente dão apoio a essas situações. Neste momento, acho que há algumas especialidades que partilham interesse, nas quais saliento a hematologia clínica, por saber que há alguns colegas que realmente acabam por também lidar com as anemias, as trombocitopenias. No nosso caso, no hospital, nós ainda lidamos com estas patologias, mas isso também tem a ver com o facto de termos colegas mais velhos que tinham mais experiência na hematologia clínica e que, no fundo, acabaram por motivar que nós tivéssemos esse tipo de situações no nosso hospital. A verdade é que nem todos os serviços de imunohemoterapia têm tantas patologias hematológicas como se calhar acontece no Hospital de Braga. E por isso, há bocado vos ter dito que devem falar com outros colegas dos sítios onde pretendem escolher. A patologia clínica acaba por ter uma componente laboratorial que também está presente na nossa especialidade, e a anestesiologia partilha, no fundo, aquela preparação para os procedimentos invasivos e englobam a gestão dos doentes a nível transfusional, ou eventualmente na preparação de doentes hipocoagulados, ou até mesmo, no fundo, na gestão da administração de fibrinogénio, que são coisas que nós também abordamos. E pronto, espero que tenha sido esclarecedor. Agradeço a vossa atenção e desejo-vos o resto de um bom dia. Muito obrigada, Mariana. Foi ótimo. Portanto, acho que esclarecemos aqui alguns colegas que ainda estavam aqui com algumas dúvidas. Vamos só esperar a ver se há mais alguma pergunta no chat. Parece que o pessoal hoje está muito tímido, não estão a seguir o meu conselho de perguntar a toda a gente. Mas pronto, quer dizer que as sessões também estão a ser bastante elucidativas e, portanto, não havendo, deixa-me apenas agradecer, Mariana, novamente aqui a tua presença e a tua Nada, um disponibilidade prazer. e o resto de um bom dia.